Mas o que eu queria saber mais era lá atrás, da parte do que eles eram envolvidos com o Da ocultismo. SS. Isso. Então, assim, a SS, ela era a guarda de segurança do Hitler. Quase como se fosse meu exército pessoal para tomar conta da minha cabeça. Porque assim, Hitler para eles não era. Tem a parte Hitler, o cara, né, o ditador, enfim, a coisa toda. E tem também a parte do Hitler como quase um Jesus Cristo, um Cristo cósmico. Se você parar para pensar, ele de fato vestia mesmo também essa camisa, porque ele também era uma pessoa que ele não tinha mulher. Aí a galera joga Eva Braun. Só que a Eva Braun, que seria a suposta, né, amante do Hitler e tal, e depois se casou no bunker, 45 minutos antes. Eles se casaram, passaram 45 minutos juntos, depois no dia seguinte ele deu uma cápsula de cianeto para ela morrer, porque eles iam estourar o bunker. Que ninguém sabe nem se ele não só deu fim na Eva Braun e vazou, né? Mas ele andava com a Eva Braun e tal, mas ninguém sabia, de fato, nem se ele não era gay ou alguma coisa assim, mas de fato ele não tinha relacionamento com ninguém e ele tratava as pessoas muito bem. Ele era uma pessoa que vivia quase como além e aquém de qualquer coisa que estava acontecendo. Então ninguém nem imaginar que isso é um campo de concentração, porque assim, todo mundo pensa que a galera toda sabia, tipo, a geral sabia que tinha campo de concentração, e não era assim. Principalmente fora de lá, ninguém imaginava. Quando isso aconteceu de acabar a guerra e aí foram descobrindo aquilo ali, foi a coisa mais horrível que eles viram. Só que antes, toda essa ideia foi colocada na cabeça de um garoto que nunca deu certo em nada que ele tentava fazer. Mas ele tinha um poder de oratória muito bom, de fato ele tinha. Ele também não era alemão. E aí ele acabou comprando essa ideia, né, do partido, tal. Ele chegou, acho que para dissuadir alguém do partido, acabou se envolvendo com o partido, ficou no partido. E aí uma pessoa que viu ali a pessoa que viu ali um potencial em Hitler, em transformar ele de repente um líder, não chegou com essa proposta para ele. Chegou com a proposta de que ele seria quase um predestinado e que ele salvaria, e que a raça ariana que todo mundo fala não era os alemães que estavam ali sendo escolhidos, colocados ali, não. Era uma nova raça a partir daqueles ali. Ele faria a limpeza no sangue das pessoas para que só ficasse o sangue alemão, que no caso ele não tinha. Mas enfim, ele fazia o quê? Ele queria esse sangue e começou com essa busca. Até que um dia eles começou esse negócio, ele de fato entrou, porque isso aí demorou muito tempo até ele chegar ao poder, né? Ele entra pro partido e eles vão seguindo até que ele acaba, né, no poder. Quando isso acontece, eles fazem a guarda da SS. E aí, essa questão da raça pura fez ele procurar coisas. Primeiro que ele já tinha uns amigos dele aí que uns eram de uma ordem que chamava, que inclusive aparece até no Supernatural, que era, como é que era o nome, meu Deus? Tinha Gestapo? meu Deus, não. Era. Que tinha uns homens de letras do Supernatural. Meu Deus, não lembro agora o nome. A Hydra, o cara que não sabe, né? O cara que coloca uma coisa da Marvel. Putz. Não, o Vril era o que ele era a energia, mas era um pouco antes, tinha uma outra sociedade que não deu certo, mas era basicamente o mesmo conceito, era uma sociedade secreta. Tinha uma galera que era da maçonaria, mas também fazia parte dessa sociedade secreta. Porque você ser maçom não te impossibilita, teoricamente, de você fazer parte de outras coisas também, né? E tinha um outro cara que não, que ele dizia que ele era satanista, mas aí eu não sei qual era o conceito dele de satanista. Eu sei que ele era ruim da cabeça e usava muita droga. E esse cara começou lá a trabalhar a cabeça de Hitler, que ele era especial. E ele lia umas revistas desse cara, esse cara publicava umas revistinhas lá, todas de ocultismo e tal, e o Hitler adorava, lia tudo e tal. Ele foi se convencendo de fato que ele era mesmo protegido e que ele precisava de uma legião de pessoas protegendo ele precisava de informações privilegiadas e que ele estava lá para salvar a raça ariana. Essa busca fez ele ir para o Tibete, porque aí ele chegou à conclusão de que os verdadeiros alemães eram descendentes dos tibetanos e que lá existia a verdadeira energia do Vril, porque aí forma-se a sociedade do Vril.
O vril, eles procuravam uma energia chamada vrilha. E essa energia vinha de uma estrela lá, vinha de um lugar. Tinha umas sacerdotisas lá, eles pegaram um castelo, que era o castelo do Heinrich Himmler, e transformaram ali como se fosse, fizeram a suástica no... Tem o castelo lá pra você ver e tal, e é um bagulho bem macabro mesmo. Colocaram uma... Parece, lembra um pouco, né, a suástica, mas é um pouquinho diferente, porque é totalmente preto, por isso que chama... Isso aí tem um livro chamado Sol Negro. E qual é a confusão das pessoas? Porque tem o Sol Negro da editora Madras e tem um Sol Negro que fizeram depois, e os livros são diferentes. A editora Madras, eles publicam mesmo na cara dura. Então, ali você encontra. Então, Só que esse livro não tem mais para vender. Você consegue encontrar só assim, naquele esquema meio dificinho aí de você achar. E aí ele vai explicando que... Então, eles decidiram fazer assim, né? Então, no livro conta que eles pegaram o castelo, que era desse nazista, e eles transformam esse castelo num lugar meio sagrado, e lá aconteciam como se fossem rituais, né? Onde eles colocavam Você não era só tanto que eles não eram o exército da SS, eles eram os cavaleiros da SS. Então tinha todo um ritual, tinha uma coisa toda, só que também envolvia o vril. E onde envolvia o vril? Na energia. Então eles tinham sacerdotisas, e aí que entra uma moça chamada Maria Orsic. E o engraçado da Maria Orsic é que você fica sabendo muito de Tesla procurando a vida da Maria Orsic. Porque Maria Orsic, teoricamente, teria sido amiga de Tesla. Antes dela acabar indo para a Alemanha, e ele acho que foi primeiro para os Estados Unidos. Depois ele acabou tendo negócio lá com a Alemanha. E foi por isso também, porque ela já conhecia ele, conhecia os projetos dele. Eles trocavam cartas, existem cartas que provam isso. E aí o que vai acontecer? Essa Maria Orsic, ela dizia que ela canalizava espíritos ou entidades ou seres de luz, de coisa superior, de uma estrela, acho que é uma estrela chamada Aldebaran. Então ela fazia essa conexão e eles achavam que era algo ligado aos cabelos, então elas não cortavam os cabelos, elas tinham os cabelos até o pé, eram umas mulheres bonitas, assim. E tinham outras que faziam parte, e elas só, basicamente assim, os caras chegavam lá e faziam tudo que elas queriam, porque elas que mandavam em tudo, porque elas recebiam as informações. Então, era ali, elas eram o oráculo. Eles precisavam de alguma estratégia de guerra, alguma coisa assim, canalizava ali aquela energia e entregava a informação. O problema é que para isso acontecer, precisava de uma energia chamada vril, porque teoricamente ela teria vindo desse lugar. Então ela não seria humana, né, na loucura deles ali. Então, essa energia era conseguida, primeiro que com a matança toda, que gera a energia de morte, e a gente sabe que a morte, principalmente em grande escala, ela gera... Dizem que Auschwitz é horrível, você não respira em Auschwitz, que é um clima terrível. Então, aquela matança toda gerava uma energia, mas eles também pegavam os judeus, congelavam os judeus, até quase a morte, durante os rituais para conseguir o vril. Depois, uma sacerdotisa daquela ia lá e tentava ali ter um ato erótico com aquela pessoa, congelada praticamente, e aí ela via se o cara vivia ou se ele morria. Mas ela conseguia chegar às vias ali com o cara e ela conseguia a energia do vril. Então, basicamente, a energia do vril era mais conseguida com o sexo ou se você sacrificasse crianças. E por que dessa ideia? Não, isso não é uma teoria da conspiração, é pior. Essa ideia veio de um livro que tinha uma sociedade que chamava Vrilha. Alguém escreveu um livro de ficção científica e tinha uma terra que chamava Vrilha. E tudo funcionava, sabe, igual Monstros S.A., que tudo funciona com riso? A cidade era assim, só que com essa energia vril. Só que era um livro de ficção científica. E eles leram aquele livro e acharam uma realidade. Acharam que aquilo era possível. Alguém de orelhada jogou para Maria Orsic foi lá, demorou, vamos fazer essa jogada aqui. E eles começaram a fazer e faziam. Então, assim, não acontecia nada macabro, não, era só uma loucura mesmo, meio que coletiva. Então, eles começavam a fazer coisas absurdas. Por exemplo, ele mandou construir uma torre
num lugar estratégico. Essa torre existe, né? Que foi construída com os judeus, que estavam presos num campo ali praticamente do lado do castelo dele. E eles começam a construir, que era a Torre do Sol Negro. Então, essa questão do Sol Negro, da SS e tudo mais, é o seguinte: conforme você ia se provando um bom soldado, um verdadeiro soldado alemão, você entrava para a SS, você era iniciado na SS. Aí tinha todo um ritual para iniciar, a espada e tal, e você ganhava um anel de caveira. Tanto que a SS, todos eles tinham um anel de caveira. Perder aquele anel era perder a honra. E eles tinham também as mulheres da SS. E as mulheres da SS, elas eram encorajadas a ter filhos. Porque os filhos desses, né, cavalos puro sangue, junto com mulheres alemãs, né, alemãs legítimas, daria ali, né, os alemães perfeitos. Acontece que existia também uma classe de mulheres que não tinha uma condição financeira tão boa. Ou que, por exemplo, não eram mais virgens naquela época. Essas mulheres, elas ficavam à disposição dos cavaleiros da SS. Porque a obrigação deles era engravidá-las. E aí, quando eles acabavam deixando elas ali grávidas, elas tinham o bebê era entregue para o governo, e daí saíam os bebês Lebensborn, que eram os bebês que o Hitler tinha o sonho de criar a cidade perfeita, com as 100 mil crianças de raça pura, que seriam as crianças arianas de Hitler. Por isso existem os livros Filhos de Hitler, Filhos do Nazismo, porque são essas crianças. Coisa que ele não conseguiu. Mas existia, sim, essa questão da sociedade do Vril, dessas moças que canalizavam aí essas informações, dava para Hitler, e Hitler se guiava com isso. Acontece que, assim, conforme ia passando, né, as coisas, eles começaram a... Eu acho que o chefão lá desse lugar, ele começou meio a surtar. Ele fazia umas coisas lá com mais cinzas, que algumas pessoas acreditavam que era cinza de pessoas que morriam nos campos. E ele tinha uma coisa que ele dizia que ele precisava da energia da morte, então ele pegava a filha dele de 12 anos e levava para o campo de concentração para ver as coisas acontecendo. Ele era completamente maluco mesmo, esse Heinrich Himmler. E depois ele dizia que ele tinha inclusive um lugar secreto, porque ele seria o sacerdote aí dessa galera toda. E todos eles prestavam serviço espiritual, então você conseguir o Vril era uma obrigação, porque isso fortalecia o Hitler, que era o escolhido. Ele marcaria, né, ali, acho que a quinta onda de pessoas do mundo e tal. Ele era especial, e eles acreditavam que se eles conseguissem encontrar um lugar de onde de fato surgiram, né, as pessoas ali que tinham as mentes mais privilegiadas, que seria a ideia, o modelo dos arianos puros, né, eles conseguiriam também ter um acesso privilegiado à energia do Vril.